já faço as honras, viu, senhor? Muito boa tarde para você, bom ter você de novo conosco aqui. Cara, queria te perguntar a respeito dessa partida, a gente ainda vai entrar no méritos do Beldia, nas escolhas dele, mas a sua análise, o seu comentário inicial, né? O que você guardou para o início aqui desse nosso debate sobre São Paulo e Alianza Lima, assim? Boa tarde, Gabi, Chacon, Renan, galera do chat. Peço desculpa pela voz aí que ontem começou um sintoma de gripe, mas vambora. Cara, ontem a gente tava até falando e eu comentei, eu falei, caramba, eu vou ter que passar uma live inteira falando bem do Zuba, pela primeira vez. Até ali aos 60 minutos eu tava pensando, pô, vou fazer uma live. Inclusive eu fiz um tweet ontem na escalação que ele coloca o Ferreira. E aí, como a gente já tinha lido, até o Renan tinha comentado nas outras lives, o São Paulo ele se posiciona num 5-2-3, mas ele ataca no 4-2-4 dele, com os pontas, né? Depois da lesão do Oscar e da entrada do Ferreirinha. E aí, ontem, contra o Tadjeri, sinceramente, eu não gostei do Cedric ali naquela posição, mas ontem o Ferreira fez total diferença. Total diferença. Eu gostei muito, elogiei a formação, elogiei a escolha, e, cara, e tem que elogiar o menino também, porque ele fez um baita primeiro tempo. Eu achei que ele ia se perder naquela ânsia de querer mostrar, mas estava consciente num nível super raro. Escolheu a hora certa de tocar, achou por várias vezes o Luciano no costado da zaga, acelerou quando tinha que acelerar. Pô, gostei muito do menino. E o São Paulo funcionou. Não, o São Paulo criou ontem. O segundo gol, pô, foi um baita golaço. A bola vem transicionando da direita para a esquerda, o Marcos Antônio passa, é acionado, cruza gol. Caramba, pô, ontem quando virou o jogo, eu falei, cara, hoje é no mínimo 4. Eu fui até nos palpites lá ver se alguém tinha jogado 4-0. Eu falei, mano, vai um monte hoje aqui, não é possível. E aí o segundo tempo vem com a volta, sem a volta do Arboleda. A gente, sentiu, beleza, acontece. Mas a gente joga 20 minutos ali tranquilinho, tava suave, até a fatídica troca. E aí, cara, começa a desandar. E, cara, quando vê, os caras pegam confiança. Aí o treinador dos caras, após o primeiro gol, eles conseguem fazer o primeiro gol sem substituições, faz o segundo. Quando ele aciona um menino que entrou 17 anos, se eu não me engano, uma força, começou a flutuar pelo meio ali, arrebentou com os volantes. E aí, entra naquele ponto que a gente comentava lá atrás. O time funcionou muito bem o primeiro tempo, pô, fantástico, mas estava exposto no meio campo. Os dois volantes ainda não estavam expostos, mas estava funcionando. No segundo tempo fica mais nítido. E aí ele tira o Wendel de contexto, não acho que é culpa do Wendel, porque ele entra frio, fora de posição, tendo que correr atrás de um meia. Aí ele pegava ou lateral ou meia, que estava sobrando. Aí o São Paulo demora a se encontrar, toma um segundo gol, no final volta a pressionar, mas cara, ontem é um empate com sabor de derrota, assim, bem frustrante. Acredito que nosso querido Zubeldia não fez uma escolha, a melhor escolha para a noite. Ontem fica bem nítido que a leitura de jogo dele é meio controversa. E, cara, é isso, não tem muito o que falar, né? O São Paulo ontem deixa escapar talvez a vitória mais fácil do ano. Exatamente. Giovanni Chacon, números para vocês aqui das estatísticas da partida, mas quero trazer um outro número. Alianza Lima contra clubes brasileiros na história da Libertadores. Até ontem eram 19 jogos e 19 derrotas. Nunca tinha pontuado no Brasil o Alianza Lima. Ontem fez o seu 20º jogo e conseguiu pela primeira vez a pontuação diante do São Paulo. Até ontem a gente estava na cabine de imprensa, Chacon, e tinham jornalistas peruanos, né, do nosso lado ali também, que vieram cobrir a partida. Eles celebravam o empate, assim, como se fosse um feito de título, né, um feito histórico do Alianza Lima, que de fato teve muito mérito ao conquistar esse empate diante do São Paulo. Alianza Lima com 6 desfalques, né, jogando ali 4 jogadores abaixo de 20 anos, né, na sua equipe também na reta final da partida. Um time que chega na Copa Libertadores aos trancos e barrancos, diante de um estádio cheio, com a festa que fez o São Paulo. Tem justificativa para o empate, Chacon? Muito boa tarde. Tá sem áudio, nosso Chacon. Opa. Alô? Alô? Agora foi, tá? agora. Então tá bom. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Renan, Ilcinho. Um abraço aí pro nosso chat. Para mim, da mesma forma que eu falei antes,
Só vou reforçar aqui, para mim uma vergonha o São Paulo não ter vencido ontem a equipe do Alianza Lima. A gente até brincava no sorteio da Copa do Brasil falando do Náutico, né? O Renan, ele deu até uma entrevista, né, pra gente, né, como seria a entrevista que os jogadores tinham que dar. E assim, mais uma vez, sem desrespeitar, mas se o desrespeito não é a fala, né? Olha os números. 19 jogos no Brasil, 19 derrotas. 19 derrotas. Acho que isso fala mais do que qualquer coisa. Era obrigação do São Paulo. O tamanho que tem o São Paulo venceu a Alianza Lima, né? E assim, não tem Oscar, não tem Lucas. Eu vejo muita gente dando essa desculpa. Aí não tem a criação com isso. Desculpa, gente. A comparação do São Paulo com a Alianza Lima é quase de um time profissional para um time amador. Para um time semi-amador, né? É um pouquinho mais do que o amador. Essa é a diferença. A gente olhava para os colegas peruanos, eu não estou desrespeitando a Alianza Lima, que é uma equipe tradicional do Peru, mas, futebol peruano não tem tradição, ponto final. Acho que o único título internacional deles é com o Cienciano em 2003, na estreia da Sul-Americana, que os caras ganharam lá, principalmente utilizando o fator altitude, ótimo. São Paulo foi lá, já enfrentou o Cienciano e ganhou lá em Cusco também, lá na altitude. Beleza. A gente olhei para os colegas, depois, infelizmente não deu tempo de gravar, porque foi uma reação muito legal dos caras. Porque os caras sabiam o quão difícil era, o quão treta é jogar no Morumbi contra o São Paulo. Parecia que eles sabiam mais o tamanho da camisa de quem fala que, não, mas é Libertadores, é meio embaçado esse jogo e tal. Foda-se, porra, tem que ganhar. Tem que ganhar. Os caras, empatou, os caras, comemorando pra caramba, se abraçando, caralho, conseguimos um ponto na casa dos caras. Mano. Conseguimos um ponto na casa do São Paulo. Os caras são tricampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, ponto importantíssimo. Entendeu? Então, e aí o São Paulo vai. O Zubeldia escala muito bem o time. Concordo com o Ilcinho. 60 minutos. Falei, caraca, meu. Hoje o homem vai acertar tudo. Caraca, aí eu escrevi até no intervalo, escrevi, esse é o São Paulo que a gente sabe que pode e deve apresentar esse tipo de futebol. Esse é o futebol que a gente espera do São Paulo. É isso que a gente espera. Comprometimento para além do resultado. Um jogo com recurso, com infiltração, com jogada na lateral, com triangulação. Um monte de possibilidades. Aí eu escrevi, teve alguém, não vou lembrar quem, não tô nem falando, criticando a pessoa. O cara tem uma visão diferente, tá tudo certo. Falou, não vai chegar na coletiva e fazer uma pergunta falando que teve lances ofensivos do Alianza Lima que foram pontuais. Eu falei, realmente, nesse primeiro tempo foram todos pontuais, não foi um erro da defesa. Ô, Charcas, e eu pensei nisso. Eu falei, cara, eu vou elogiar ele, mas eu vou ter que apontar a inferioridade numérica. Tipo, super funciona, só que ainda tava ali uma pitada. Eu falei, ainda vou apanhar por isso. Não, e assim, aí o cara falou assim, não vai chegar e perguntar. Eu falei assim, não, na minha visão, nem tem por que eu fazer isso, vitória 2-0 e jogando bem, e tendo até mais segurança defensiva. Eu falei, diferentemente do que foi o Mirassol, que venceu de 4-1 e jogou um nada na defesa. Tava totalmente exposto. Eu escrevi isso. Ô, Chacon. Eu falei, não, só para complementar, eu ainda falei assim, se você faz o arroz com feijão bem feito e não erra, não tem por que ter porrada na coletiva. Não tem por quê. Aí tem o segundo tempo do jeito que foi. Fala, Renan, perdão. Não, é que tava 2-0, depois eu vou... Primeiramente, boa tarde, desculpa. Mas tava 0-0, o Barcos teve uma... Não foi chance, mas ele botou uma bola na trave. Nossa, ia ser um golaço, hein? Que golaço que ele... Tem um golaço seria. E também teve uma defesa do Rafael ainda quando tava 0-0. O time fica exposto, o time fica aberto. Os caras tinham, numericamente, mais volume no meio do campo. Ofensivamente, o São Paulo aproveitou para jogar pelos lados. E aproveitou bem, porque os dois jogaram bem. Os dois souberam, no 1-1, na individualidade, jogar bem. Os dois Ferreiras, né? E o Silvio falou a respeito do Ferreirão, do menino. Ele teve personalidade, ele teve calma, ele teve inteligência, ele não foi afoito, ele soube o momento de ir para cima, ele soube o momento de tocar. Jogou para cacete, não só o primeiro tempo, o segundo também.
As melhores chances criadas pelo São Paulo no segundo tempo foi por ele. Ele, e que não tem medo de arriscar de fora da área. O resto parece ter um medo do cacete, meu.